que eu chamo, o que a psicologia, o que a psicanálise chama de complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade existe, complexo de superioridade também existe. O de superioridade está relacionado ao da inferioridade, porque a pessoa que se sente superior, na verdade, ela é um mecanismo de defesa. Quando ela se coloca superior aos demais, é um mecanismo de defesa, porque, na verdade, ela se sente tão inferior que ela precisa se colocar acima, às vezes arrogante, para que as pessoas não consigam a diminuir. Então, é um mecanismo de defesa. Portanto, mesmo os que se sentem superiores, na verdade, têm o complexo de inferioridade. E como o nome já diz, complexo de inferioridade são as pessoas que em algum nível, em alguma esfera, em algum momento se sentem inferiores. E o que isso gera? Eu gostaria de passar aqui o próximo slide para você me acompanhar. Alguns dos sintomas básicos, nós vamos ver algumas coisas um pouco mais complexas, que caracterizam um complexo de inferioridade são sensação de culpa. Para você ver como é comum, como nós temos sensação de culpa. Às vezes a gente faz tudo certo, às vezes está tudo bem, mas às vezes vem uma culpa porque a gente não fez o suficiente. Não tem isso? Poxa, eu queria ter feito melhor, não fiz o suficiente. Às vezes a gente nunca está satisfeito com o que nós fazemos, com o que nós produzimos. Sentimento de culpa nas mães. Tem alguém que é mãe aqui? Alguma mãe aqui? Olha só quantas mamães. Agora vocês não precisam levantar a mão, mas eu sei que 100% de vocês já sentiu ou sente culpa em alguma esfera. A gente nunca acha que faz o suficiente, é ou não é? Sentimento de culpa. Isso tem a ver, queridos, com um nível de complexo de inferioridade, sim. Para você ver como isso atinge, para mim, 100% das pessoas. O que mais tem? Baixa autoestima, que é algo, obviamente, muito correlacionado. O que mais que acontece? A tristeza. A pessoa não consegue ser satisfeita com nada, ela está sempre triste, ela está sempre pesada, ou ela tem os seus momentos de alegria, os seus momentos de felicidade, mas por tão pouco a tristeza toma de novo o seu coração. A insegurança, nada do que ela faz, como eu disse, está bom, e ela se sente insegura perto das pessoas, tem medo às vezes de falar, é tímida. O que mais que acontece? Isolamento social. Então, uma das características básicas de uma pessoa que sofre complexo de inferioridade é que o maior prazer dela é ficar sozinha. Estou falando com alguns homens aqui. Muitos homens têm disso, mas também por causa da caixinha do nada, né? Não tem só a ver com complexo de inferioridade. A caixinha do nada reina sobre os homens, faz parte mesmo. Mas, no geral, as pessoas que têm um certo nível de complexo de inferioridade, elas fogem do meio social porque elas se sentem inferiores. E isso, logicamente, é muito desagradável. E existe o sentimento de incapacidade. Eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ministre, o que o Senhor quer ministrar e falar com a tua igreja na quinta da plenitude da alma? E o Espírito Santo me trouxe um sentimento de incapacidade. E ele falou, assim muitos estão se sentindo. Nada do que eles fazem, eles sentem que são capazes de fazer. Nada do que eles estão realizando na vida. Tem coisas que eles parecem que nunca vão alcançar. Tem coisas que eles sentem que nunca vai acontecer. Uma desesperança. E, gente, é uma angústia. É um sentimento tão ruim de que você não vai sair do estágio em que você está, ou financeiro, ou no casamento, ou na educação dos filhos, ou algo pessoal que você quer mudar. Você que é daquela pessoa explosiva que do nada vai explodir qualquer coisa, você não pode ouvir uma crítica que você já sai metendo a boca. Você quer mudar isso e de repente quando você vê, você fez de novo. Então essa incapacidade, esse sentimento de eu não vou conseguir vencer isso, será que eu não vou conseguir passar essa barreira? Gente, é muito angustiante essa sensação. E o Espírito Santo nessa noite quer tirar isso de você. O Espírito Santo nesta noite quer ministrar esperança, quer ministrar a capacidade dele em você. Ele quer ser suficiente para você e ele quer te curar, porque essas coisas não vêm do nada. Esses sentimentos não vêm do nada. Em algum momento da sua vida, da sua história, isso foi de certa forma semeado em você e
Às vezes você carrega isso até hoje, nem sabe onde é que, nem lembra mais onde é que foi semeado, o que aconteceu. E existe algumas técnicas na psicologia, mas principalmente no PNL e no coach, que se chama de reeditar a memória, reeditar a mente. E isso eu vou te contar, o Espírito Santo já faz há muitos milhares de anos. Isso não acontece de agora que surgiu o PNL, coach, psicologia, não. Muito antes, o Espírito Santo já faz isso. Jesus já reedita as nossas memórias, e isso é a cura. Porque os nossos medos, transtornos, insegurança, sentimento de incapacidade, eles vêm de algum momento da nossa vida onde a nossa memória foi marcada de forma negativa. Eu vou falar um pouquinho de como que surge o complexo de inferioridade depois, as causas. E o Espírito Santo nessa noite quer reeditar a sua memória. Amém? Eu gostaria de ler com você a passagem que o Espírito Santo me deu para a gente se basear e ter uma história de uma pessoa que sofreu demais com o complexo de inferioridade. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 2, você pode acompanhar comigo. Ela conta a história de Samuel, e ela diz assim: Eucana é um homem, ele tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos, ela era fértil, mas Ana, no entanto, não tinha nenhum filho. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções de oferta à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, ele entregava uma porção dobrada, ele dava 2 vezes a porção que ele entregava para Penina. Porquanto grande era o seu amor por ela, Eucana amava muito a Ana. Mesmo que o Senhor não tivesse permitido ela gerar filhos, ele ainda assim amava muito a Ana. E aqui mostra que ele amava mais a Ana do que a Penina, porque ele fazia questão de dar porção dobrada para ela das ofertas. Ele dava uma porção para Penina e uma porção para os filhos, mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Ele queria mostrar para ela: eu te amo, você é importante para mim, mesmo que você ainda não tenha filhos. Ele mostrava ali descrachado que ela era a preferida, não tinha mistério com isso. Penina se tornou uma rival, porque existia essa diferença entre as duas. Então a Penina, a sua rival, a Bíblia coloca assim, ela provocava e ela humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E isso acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Aqui é uma das características do complexo de inferioridade, ela se isolava. Lembra que eu falei do isolamento social? Aqui mostra que ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Ali já mostra uma das características de quem tem esse complexo, de se sentir inferior, não quer contato, não quer se sentir inferior. Então Eucana, o seu marido, lhe indagava: Ana, por que você chora e você não se alimenta? Por que você está tão infeliz? Será que eu não valho para você mais do que 10 filhos? Olha a exclamação de Eucana, olha a intensidade do que ele está, olha o desespero dele, ele não sabia mais o que fazer com Ana. Queridos, nenhuma vírgula na palavra está ali por acaso. Se existe essa exclamação de Eucana, é porque a Bíblia está dizendo que ele também sofria com Ana. Ele também ficava triste porque a mulher que ele amava não se satisfazia com nada. A mulher que ele amava nunca ficava satisfeito, ele podia dar a porção dobrada, ele com certeza, a Bíblia não vai contar todos os detalhes dessa história, porque o foco aqui é o nascimento de Samuel, mas imagina comigo, se ele dava a porção dobrada para ela ofertar, com certeza ele também presenteava ela com roupas, com joias, com certeza ele tratava ela com muito carinho.
E ele já estava desesperado. Ele dizia: Ana, por que você é tão infeliz, Ana? Será que eu não estou valendo para ti mais do que 10 filhos? Será que tudo que eu faço não é suficiente? Será que tudo que eu tento te proporcionar já não seria o suficiente para você ser feliz? Mas assim é uma pessoa com complexo de inferioridade. Sempre, em algum momento, em algum aspecto, ela vai ser insatisfeita, ela vai ser incompleta, ela vai ser triste. Sempre vai ter alguma coisa que vai estar faltando dentro dela, que vai estar faltando para ela. O salário do marido sempre é pouco demais para satisfazer, às vezes, as vontades dela. Enquanto que a gente é feliz no pouco, não é mesmo? A gente é feliz no compartilhar da mesa, no compartilhar do pão. Não é exatamente o que você come que faz você feliz, mas é com quem que você está que deveria fazer você feliz. Não é o que você tem que deveria fazer você feliz, mas quem você tem, ou como você está, no sentido de uma pessoa saudável, uma pessoa que tem trabalho, uma pessoa que tem família, isso deveria ser suficiente. Mas uma pessoa com complexo de inferioridade, nada satisfaz, enquanto aquele fator X, que faz ela se sentir inferior, aquilo ali não for sanado, ela sempre vai ser insatisfeita. O que faz você ser insatisfeito? O que faz você ser infeliz? Nada te satisfaz, nada está bom. Gente, isso no casamento é tão triste. Isso no casamento é tão desgastante. Porque mesmo que o marido tente, ou a esposa tente, nada está bom, nunca está bom. E o complexo de inferioridade, como foi citado, ele tem a ver com baixa autoestima. Sabe o que é baixa autoestima? É uma pessoa que não consegue se sentir amada. É uma das definições que eu poderia citar para baixa autoestima. A pessoa não consegue se sentir amada. O marido dá presente. Ai, obrigada, que legal, eu amei. Mas isso não faz ela se sentir amada. O marido leva para passear. Ai, que legal, estou adorando o passeio. Mas isso não faz ela se sentir amada. Ela tem filhos e filhas, o sonho que ela tanto queria na sua vida. Mas isso não faz ela se sentir satisfeita. O complexo de inferioridade é terrível, desgastante para a pessoa e para as pessoas que estão ao redor. Quando você é feliz e você se sente amado, é muito mais fácil você fazer as pessoas ao seu redor felizes e fazer eles se sentirem amados. Mas o contrário também é verdade. Quando você se sente para baixo, mal emocionalmente, triste emocionalmente, é muito fácil você adoecer as pessoas ao seu redor. Você acaba adoecendo as pessoas ao seu redor, de tanta reclamação, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanto pesar. Vocês me entendem? Vocês me entendem? Eu acredito que o Espírito Santo está trazendo essa palavra hoje, para que haja um romper na sua vida, para que a partir de hoje esse processo de cura tenha uma acelerada em você, em nome de Jesus, para que você saia daqui sendo satisfeito, sendo pleno, para que você saia daqui sendo feliz com o que você tem, não olhando o copo vazio, mas olhando o que você já tem, sendo satisfeito com um pouco na sua vida. A Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, Deus o colocará no muito. Nós precisamos ser gratos pelo pouco que nós temos, por tudo que nós temos, sendo muito ou pouco. E o complexo de inferioridade, ele nos impede às vezes até disso, até de sermos gratos. Puxa vida, a Ana tinha um marido que a amava, um marido que mostrava claramente que ela é a preferida, mas não era o suficiente. E sabe que quando você não consegue se sentir amado, não adianta. Quando você não consegue se sentir amado, você também não consegue se doar como você gostaria. O Espírito Santo quer muito que você se sinta amado, porque é isso que você é. Você é amado, você é a amada do Senhor. Se ninguém mais for capaz de te convencer disso, se os teus filhos, o teu marido e a tua esposa não forem capazes de te convencer disso, eu te digo que o Espírito Santo, ele é capaz de te convencer que você é amado, de fazer você se sentir amado, não apenas saber que você é amado, porque a gente sabe que é. A gente sabe que o nosso marido nos ama, a gente sabe que a nossa esposa nos ama, a gente até sabe, mas não sente.
não consegue se permitir. Não consegue se permitir ser amado, gente. Que triste, que difícil. Ana não se permitia se sentir amada. Tudo que o marido fazia não era suficiente. Algumas causas emocionais do complexo de inferioridade, eles começam lá na infância. Sabe, na sua infância? Aconteceram tantas coisas na sua infância, que foram circunstâncias, mas outras foram uma investida do inferno contra a sua vida. Para te fazer um adulto com complexos. Para te fazer um adulto com traumas. Para fazer de você um adulto com bloqueios emocionais, bloqueios sociais, bloqueios intelectuais. Isso começou lá na infância. Sabe, alguns começam um complexo de inferioridade com uma sensação de rejeição, uma falta de amor desde a infância. Começa essa mentira a entrar dentro de você desde quando você é criança, você é indefeso. Os pensamentos vêm, as circunstâncias ajudam para que você acredite. Eu não tenho valor mesmo, eu não sou amado mesmo. Sabe, aquela gravidez indesejada? Alguns têm isso pela gravidez que não foi planejada. Seu pai e sua mãe não te planejaram. Alguns têm isso porque você foi uma tentativa de aborto. Eles não apenas não te planejaram, como tentaram abortar. O pastor Eloy é isso, sabia? O pastor Eloy tem essa história, esse histórico. Ele foi uma tentativa de aborto. Ele brinca que ele ficou se segurando assim. A mãezinha dele achou que tinha conseguido abortar. e porque sangrou. E eu acho que com 6 meses, eu não me recordo aqui o mês que foi, ela percebeu que estava realmente grávida. E ele brinca que é porque ele ficou se segurando, ele enganou ela. Ficou se segurando lá nas trompas. Ele brinca, né? Porque ele é curado, graças a Deus. Já passou. Tem todo um histórico, tem todo um porquê, tem toda uma explicação emocional do porquê isso aconteceu. Hoje ele é o filho mais amado, mais querido, mais abençoador da família dele. Imagina se não, né, irmãos? Olha só. Mas se você talvez tenha uma história parecida, eu te garanto, isso marcou a sua alma. Isso marcou a sua alma. E o pastor Eloy também passou por muitos momentos de cura para que vencesse esse complexo de inferioridade, porque não é uma escolha. Colocam isso em você. Em muitos momentos existe uma marca que você simplesmente não escolheu ter. Aconteceu e você foi marcado. Eu não tenho valor. Alguém não me quer. Em alguns casos, nem minha mãe me quer, nem meu pai me quer. Você que foi abandonado pelos pais, você que teve o pai ou a mãe que saiu de casa, ou até por divórcio, você acabou você parou de ter contato com um deles. Na sua mente infantil, você não vai entender isso. Na sua mente infantil, você vai achar o quê? Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não existe uma explicação lógica para você, como criança, entender por que o meu pai não mora comigo, não me dá atenção, por que a minha mãe não mora comigo. Não existe, e isso vai causar uma marca. Depois você vai entender futuramente, você vai perdoar, aquilo vai ser superado, mas a marca da inferioridade ainda vai ter que ser vencida. Quando vocês estão me entendendo, digo amém. Amém? Então existem, às vezes, sofrimento fetal, existem aqueles pais que queriam que o filho fosse de outro sexo. Você veio menino, mas o seu pai e sua mãe queria você menina, ou vice-versa. Existe, às vezes, aquela depressão pós-parto, depressão materna, e acontece muito, irmãos, onde a mãe não consegue criar um vínculo direito com o filho, e o filho já sente isso lá, ó, desde bebezinho, se sente no ventre, imagina depois que nasce. Acontece muito a morte de um dos pais, a criança não consegue entender isso, de uma forma assim, lógica, fácil. Ela vai entender depois, ela vai superar depois, mas a marca da inferioridade vai ficar ali, até que ela consiga ser curada, até que o Espírito Santo encontre ela, mostre para ela que ela tem muito valor e que ela é muito amada. Amém? Acontece também os maus tratos ou abuso físico e sexual, né? E infelizmente isso acontece muito. E quando uma pessoa ela não se sente amada, ela não é capaz de amar quem ela é. Ela não consegue se aceitar.
As pessoas podem ficar falando, nossa, como você é bonita. Nossa, como você é elegante. A pessoa recebe o elogio com um sorriso e um obrigado, mas lá dentro, ela não acredita que ela é bonita. Ela não acredita que ela é elegante. As pessoas vêm dar um presente para ela, ela até aceita, mas ela aceita tão sem jeito, assim, tão, sabe, com dificuldade, porque lá no interior dela, ela não sente que merece nada. Ela não sente que merece nada, nenhum presente, nenhum elogio, nem nada. Como isso é difícil, imagina comigo. Sabia que eu quero falar isso para os pais. É muito sério o que eu vou falar agora, e a nossa geração está vivendo isso mais do que deveria, mais do que o normal, se é que existe a esfera normal disso. Os filhos estão se tornando o rei dentro de casa. A geração passada, dos nossos pais, não tinha o amor dos pais, não tinha carinho, não tinha afeto. Sim ou não? Não era assim? Os nossos pais, o importante era criar, educar, dar teto, dar comida e que se possível, fosse para a escola. Não é? Se possível, a pessoa fosse para a escola estudar. O importante é que ela estudasse. E se os pais conseguissem dar estudo, meu Deus, era o ápice do amor que eles sentiam. Meus pais me deram estudo e eu tinha sempre comida na mesa, uma fartura. É isso que eles falam. E isso gerou neles uma necessidade que acabou respingando em nós, uma necessidade de super proteger muitas vezes as nossas crianças. Vocês sabiam, agora eu vou contar algo que pode ser uma surpresa para a maioria, que o excesso de carinho, o excesso de cuidado, de proteção com a criança, também vai gerar nela complexo de inferioridade? Sim. Quando a criança ela não pode errar, ela não pode tentar a ponto de errar. Quando a criança ela não pode andar direito e dar os seus tombinhos para poder aprender e levantar sozinha. Quando a criança, nossa, a mãe protege, as pessoas não podem falar nada do filho. Deus me livre, meu filho é perfeito. Meu filho é incrível. É Jesus reencarnado. Quase Jesus reencarnado. Sabe, assim, trata a criança como se fosse perfeita. Sabia que isso vai gerar nela complexo de inferioridade, às vezes pior do que os que sofrem, sabia? Porque você não dá a chance dela descobrir as suas qualidades. Você não dá a chance para a criança descobrir aonde ela é boa, no que ela é capaz, porque você faz tudo por ela. Tudo está na mão, tudo, sabe? Aquela bolha de proteção. Gente, isso é terrível, terrível. Eu vejo que os grandes vencedores da nossa geração estão no maior número nas famílias onde tinham menos condições do que nas famílias com condições, não no sentido financeiro apenas, mas nesse sentido emocional. Muitos filhos que às vezes os pais são ausentes, os pais trabalham o dia inteiro e não conseguem dar a atenção que gostariam, esse tipo de coisa. Às vezes essas crianças vão se tornar mais lutadoras, mais batalhadoras e vão chegar mais longe do que aqueles pais que fazem tudo, que dão tudo, que estão o tempo inteiro com a criança não pode errar em nada, a criança tem proteção de todos os lados, a criança vai achar que o mundo gira em torno dela. Quando ela precisar lutar por conta, quando o pai não puder ir lá trabalhar no lugar dela, porque o pai faz tudo no lugar da criança, mas vai chegar uma hora que ela vai ter que trabalhar. Vai chegar uma hora que ela vai ter que sair de casa e arranjar um sustento para ela, onde ela vai querer casar. E aí? O pai não vai poder ir lá trabalhar no lugar dela, vai? Pois a criança vai ser insegura, a criança não vai saber o potencial, a criança vai ficar esperando que as oportunidades cheguem até ela sem fazer esforço, e aí, gente, é uma bola de neve. Eu preciso citar isso. O complexo de inferioridade também existe no excesso de proteção. E também tem aquelas pessoas que foram muito cobradas e também comparadas. Quem aqui tem mais de um irmão? Mais de um irmão? Ih, brincadeira, é uma bênção, irmão. Eu amo e eu quero que meus filhos tenham pelo menos mais um. Só que existe uma situação muito delicada que acontece muito, que é a comparação dos pais com um dos filhos. E nem é por maldade, nem é por mal, mas acontece. E como acontece, não é? Alguns estão fazendo, ei, como? Porque é verdade. E sabe, isso gera um complexo de inferioridade na gente terrível. É uma das coisas que mais vai fazer a gente se sentir inferior.
Porque, amado, se você se comparar com alguém, quase 100% das vezes, ou você vai se achar superior, melhor que a pessoa, isso é orgulho, isso também tem a ver com baixa autoestima, ou você vai se sentir inferior, menos bonito, menos tudo. Isso vai te fazer bem? Não. Comparação nunca é bom, nem entre os irmãos, nem dos seus pais. Tipo, come menino, sua irmã já comeu, pronto, já comparou. Não é? Claro que essa é uma comparação light, não é tão, né, problemática, mas é direto essas coisas. Ó, você não fez a sua lição de casa, você já viu que a sua irmã já fez, não sei o quê, já tomou banho, já arrumou não sei o quê. Por que você não fez ainda? Pronto. Ah, porque eu sou pior que a minha irmã. E nesse momento a mãe estava até certa, ela só queria um incentivo para a criança sair do lugar e fazer as coisas. Mas comparou. E isso às vezes é diário, o tempo inteiro, é de todos os aspectos. Gente, isso é péssimo. Quantos já sofreram isso? Pode falar, pode falar. Muitos, assim, para quem tem irmãos, dificilmente não passa por isso. E muitos sentem assim, eu não era tão amado pelo meu pai, sabe que era, olha só que interessante, sabe que é tão amado quanto. Principalmente depois que se torna pai e mãe. Aí você sabe que eles te amam igual, mas você não sente isso. É diferente o que você sabe do que você sente nesse aspecto. Essa é a parte mais complexa do ser humano, né? A diferença da razão da emoção. Nem tudo que você sabe quer dizer que vai vir para a sua emoção. E aí, você sabe que seus pais amam todo mundo igual, mas lá no fundo você não tem essa certeza. Não, meu pai gosta mais daquele irmão. Gente, claro, estamos aqui conversando sobre isso, mas no dia a dia, isso tem uma repercussão muito negativa. Você sempre vai se sentir menos do que as outras pessoas, isso é terrível. Isso é muito difícil. Jesus quer tirar isso de você. Jesus quer fazer você sentir tão amado, mas tão amado, que não haja dúvida no seu coração, que não haja dúvida no seu interior de que você é importante. E olha, Ana vivia se comparando com a Penina. Ela tem um monte de filhos e eu não tenho. E isso vai gerando complexo de inferioridade o tempo inteiro sobre Ana. E Ana ficava, porque ela tem um monte de filhos e eu não tenho. E por que eu sei que ela se comparava? Como é que eu sei que ela se comparava? Porque se ela não fizesse essa comparação, eu tenho certeza que o amor de Eucana seria suficiente para ela se sentir feliz. Ela tinha mais do que Penina. Para pensar. Ela tinha mais do que Penina, ela tinha o amor do marido. Vocês entendem aquela cultura, né? É diferente. E é complicado a gente deixar entrar um pouco essa cultura na nossa mente. Mas a Ana, ela era amada. Mas por que isso não era suficiente? Por que isso não estava fazendo efeito sobre a alma dela? Porque ela se comparava com Penina. Não, mas ela tem filhos e eu não tenho. Eu tenho que ter filhos, eu preciso ter filhos. Mas o teu marido te ama mesmo assim. Não, não importa. Olha a Penina, ela tem filhos, ela tem um monte de filhos. E a Penina não ajudava, ficava humilhando, sendo arrogante com Ana. E aquilo ficava como uma flecha sobre ela. Quantas comparações você tem feito, amado? Quantas comparações você tem vivido diariamente no seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, com pessoas da rede social? Sabe, a gente gosta de seguir aquelas pessoas que normalmente são nosso ideal, que a gente quer ser igual a elas. Para pensar, se não é isso que você segue. Para pensar. Pessoas que de alguma forma te inspiram, te trazem algum exemplo que você gostaria de ser, que você gostaria de ter. Mas lá no seu interior você está se comparando. Não, eu ainda vou chegar lá. É comparação. Tem que ver o equilíbrio disso, até que ponto isso está sendo saudável para você. E eu não estou falando só para mulher não, viu, homens? Existem muitos homens, muitos mesmo, na mesma estatística que mulheres, com complexo de inferioridade. É que o homem ele não é tão emotivo, tão emocional, então ele não demonstra como as mulheres demonstram, mas ele tem tanto quanto. E às vezes isso impede o homem de conquistar tantas coisas.
Isso gera ciúme nos homens. Homens muito ciumentos, homens possessivos, homens que mulher não pode, sabe, com uma roupa um pouco mais bonita, não pode olhar para o lado, tem que saber onde está, que hora está, onde é que está. Mas eu estou falando de uma coisa não saudável. Não estou falando de um cuidado com a esposa. Estou falando de uma coisa não saudável. Complexo de inferioridade. Não se sente seguro consigo mesmo. Não, meio que uma frase assim do senso comum, não se garante, né? Uma frase do senso comum não se garante, mas não é uma questão de não se garantir. Ele sabe que é amado, mas ele não sente, ele não tem essa segurança por conta própria. Ele não sabe disso de verdade. Quais são os sintomas do complexo de inferioridade? Bem rapidinho, não são muitos que a gente vai ver, mas eu acho que você precisa parar agora para pensar se algum deles se encaixa com você. Porque os comportamentos adotados por quem tem um complexo de inferioridade, eles servem como mecanismo de defesa. Quais são esses mecanismos de defesa? Hábito de se comparar com os outros, como eu acabei de citar. Demonstração de inveja. Busca por reconhecimento. Tudo que você faz tem que ter um elogio por trás. Preocupação excessiva com a opinião das outras pessoas. Ixi, gente, isso é uma prisão emocional terrível. Preocupação excessiva com o que as pessoas estão pensando de você. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. Você tem que ser você. Você tem um valor único. E tem que saber que você está fazendo tudo corretamente diante de Deus. Sem se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. Porque isso te aprisiona. Tem pessoas que têm sentimento de incapacidade, de inferioridade. Isso aqui foi o que o Espírito Santo mais ministrou sobre essa reunião. Sentimento de incapacidade e de inferioridade. Sensibilidade a críticas, não pode falar nada, a pessoa já surta. Meu Deus do céu. Quer ver assim, ó, o marido chega em casa, amor... Vou pensar alguma coisa bem simples assim. O marido chega em casa... amor, o jantar não está pronto ainda. Ele nem fala brabo, nem nada. Mas também, porque tu não sabe da minha correria, com essas crianças, que não sei o quê, que eu cheguei em casa. Não dá nem para perguntar, que a pessoa já explode. A pessoa já fica... mas que coisa, você sabe me criticar? O marido nem criticou, ele só perguntou se o jantar está pronto. Mas pronto, aquilo já foi uma crítica. Imagina quando critica, né, irmão? Sai de baixo. Misericórdia. Se criticar, então... né? Fala e vai embora, fala e sai correndo, né? Peguei, sai, né? Porque senão já era a pessoa. É muito sério, sensibilidade a críticas. Tem uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque sempre está se comparando, se sentindo inferior, a baixa autoestima, já falei, o vitimismo e o perfeccionismo. O vitimismo, para quem tem alguma dúvida, é aquela pessoa que tudo ela é a vítima, tudo ela é a coitadinha. Tudo ela é a injustiçada. Que nem eu acabei de citar agora um exemplo comum. O marido fez uma pergunta, na verdade ele já está criticando, porque ela é um problema, porque ele vê ela como um problema, porque ela não faz nada certo, que nunca, nada do que ela faz está bom. Gente, olha essas palavras. Olha esses sentimentos, olha esses pensamentos. Não vou perguntar se você já ouviu isso algum dia. Mas olha o complexo de inferioridade. E como é difícil conviver com pessoas assim e ser assim. Como é difícil ser assim, a pessoa não se aceita. Ana passou tanto por isso. Ana viveu tanto isso. Vamos lá. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva. Olha o complexo de inferioridade na oração. Não te esqueceres, te lembra de mim, não te esquece de mim, mas lhe concederes um filho homem, então eu prometo que eu dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida.
e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Só uma pausa aqui rapidinho. Sabe, queridos, essa sua incapacidade, esse seu sentimento, esse seu sofrimento, essa sua dor, você precisa entregar. Você precisa entregar ao Senhor isso. Você precisa abrir mão disso. Você precisa renunciar. Diga comigo, renunciar. Todo sentimento negativo. Renunciar todo pensamento negativo. Esse é o primeiro passo para a sua cura interior. Diga para quem está do seu lado, é o primeiro passo para a nossa cura interior. É o primeiro passo para a nossa mudança. Queridos, não aceite mais, renuncie, entregue. Entregue ao Senhor. Ana, foi até a presença de Deus. Hoje você não precisa mais fazer isso só aqui na igreja. Você pode fazer isso no momento que te bater aquela tristeza, no momento que te bater aquele complexo de inferioridade, no momento que te doer a alma por algum motivo, que você perceber que está se martirizando, se comparando com outras pessoas. Nesse momento você pode, aonde estiver, se você estiver no trabalho, se você estiver em casa, melhor ainda, se ajoelhe e entregue ao Senhor esse sentimento. Se esvazie desse sentimento. Renuncie esse pensamento. Sabe, queridos, a Bíblia ela é completa. E ela está dizendo, Ana, olha só o que ela fez. Entregou o filho antes de receber. Ela tinha algum filho para entregar, amados? Não. Ela entregou antes de receber. Você precisa começar a entregar ao Senhor as suas derrotas antes de receber as vitórias. Você quer mudança na sua vida? Você quer transformação na sua alma, na sua mente? Você quer? Sim ou não? Então comece a entregar essas coisas para Jesus, mesmo sem ver o resultado na hora que você quer. Ana não estava vendo o filho, ela não estava com os filhos no braço dizendo, eu te entrego meu filho. Ela entregou antes de receber. Então, na hora que te bater aquela dor emocional, na hora que bater aquela tristeza, renuncia, entrega, fala, Jesus, eu te entrego, porque o Senhor levou sobre si toda dor, inclusive a dor emocional. Eu renuncio esse sentimento, eu renuncio esse pensamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque Ana entregou, ela recebeu assim automaticamente o filho? Não. O que você está esperando de Jesus não vai aparecer no dia seguinte a sua transformação. Não vai aparecer assim na hora. Entreguei, mas eu te garanto que você vai se sentir bem mais leve. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E complexo de inferioridade, amados, te sobrecarrega, te dificulta, te bloqueia. Sabe? E isso é o que Jesus estava falando. Vinde a mim vocês que têm sentimento de complexidade, de inferioridade. Porque isso está te carregando, isso está te bloqueando, isso está te entristecendo, isso está trazendo angústia sobre a sua vida. Vinde a mim. O que Ana fez? Ana foi até Deus. Ana foi até Deus. O primeiro passo dela foi, eu vou até Deus e eu vou entregar antes de receber. Mesmo que você não veja a transformação na sua vida agora, nesse momento, entregue. Toda vez que vier o sentimento, entregue. Toda vez que vier a dor, entregue. Toda vez que você se comparar com alguém e perceber o quanto isso está te fazendo mal, entregue, renuncie essa atitude. Hoje nós vivemos um tempo tão perfeito, tão maravilhoso, que nós não precisamos vir até a igreja para fazer isso. Você tem liberdade de fazer isso na rua, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, queridos. No momento que você sentir necessidade, Ele está com você o tempo todo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele está contigo o tempo inteiro. Ele está ali pronto para tirar esse peso da sua alma. Ele está pronto para curar essa dor do seu interior. Ele está pronto para trocar a tristeza por alegria. Ele está pronto, de prontidão, como um pai ansioso para ver um filho feliz.
e não amargurado, triste, de cabisbaixo, se comparando com os outros. Ele está pronto para soprar nos seus ouvidos que você é único, é importante, é valioso para Ele. Não se compare mais com os outros, não se sinta mais inferior, porque quando você não valoriza a obra de arte, você está desvalorizando quem fez essa obra de arte. Você é importante para Jesus, você é importante para Deus, amados. Quando você se desvaloriza, quando você se inferioriza, você não está machucando só você e as pessoas ao seu redor, você está machucando quem te fez. Você está entristecendo, Ele fica triste com você, porque Ele te deu tanto valor, você é tão importante para Ele. E você não está conseguindo se sentir amado, se aceitar. Ele não errou com você. Ele não errou com você. Diga isso para quem está do seu lado, Jesus não errou com você. Então continua comigo, porque Deus vai nos dar mais algumas chaves de como nos curar do complexo de inferioridade. No versículo 13, diz: como Ana estava orando silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele respondeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Só uma pausa aqui para você, mais uma chave. Você prestou atenção que Ana estava orando, tudo aquilo que você leu comigo no versículo 12, no versículo 11, ela fez todo aquele voto com Jesus, ela fez todo aquele voto com Deus, entregou o sentimento, e ela não falou nada, não teve som. Você percebeu isso comigo? Você leu? Silenciosamente a sua boca se mexia, angustiada, chorando, sem falar nada. Isso mostra mais uma vez que você pode fazer isso em qualquer lugar. Porque não é pelo muito falar. Dependendo de você estiver, não precisa nem falar. Você precisa orar, mesmo que baixinho, pode até mexer um pouco a sua boca, mas não precisa sair som. Você me entende? Você já fez isso? Alguém já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Tem que ser com o coração quebrantado. Tem que ser de verdade no íntimo, sabe? Tem que vir lá de dentro, tem que ser sincera a sua oração. Não precisa falar muito, não precisa falar alto, mas tem que ser verdadeira, tem que sair lá de dentro, porque é assim que você vai entregar toda a sua dor, todo o seu sentimento de inferioridade, tudo que te faz mal, tudo que o diabo tem implantado, as mentiras dentro de você, você vai trocar pela verdade de Deus sobre você. Essa aqui é mais uma chave. Ela não estava falando em voz alta, ela só estava mexendo a boca, mas ela estava sendo tão sincera que aquela oração foi mais válida do que todas as outras que ela fez em todos os outros anos. E no versículo 15, mais uma chave. Entretanto, Ana replicou com estas palavras: oh não, meu Senhor, pelo contrário, eu sou uma mulher tomada pela amargura. Eu não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, mas eu estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não, você não entendeu direito, presta atenção. Derramar a minha alma diante do Senhor. Você quer uma resposta? Você quer uma resposta de Deus? Você quer uma transformação na sua alma, uma cura na sua alma? Então você precisa aprender essa chave. Derrame a sua alma na presença do Senhor. Ele está pronto para te ouvir. E Ele está pronto para trocar todas essas mentiras que você tem acreditado pela verdade do que Ele pensa sobre você, de quem você é para Ele. Da identidade que você tem nele, não da identidade que o inimigo tentou implantar em você quando você era criança, indefeso. Porque o inimigo é covarde, o diabo é covarde. Ele vai investir nas crianças que não tem como se defender, que não tem filtro para poder discernir o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo hoje está te dando a oportunidade de reeditar a sua memória. Ele quer reeditar a sua memória. Todas as mentiras que você acreditou vão ser trocadas pelas verdades de Deus sobre você.
Quantos querem isso? Quantos desejam isso na sua vida? Todos nós, queridos, acredite, todos nós temos alguma coisa que precisa ser reeditada. Todos nós. Se eu prego hoje sobre cura da alma, se eu prego sobre paternidade, é porque eu passei muito na minha adolescência sendo reeditada na minha alma, sendo reeditada nas minhas memórias. Você não sabe e não vai ser hoje que você vai saber, mas eu tenho um testemunho muito forte na minha infância. E na minha adolescência, que eu passei buscando de Deus no meu quarto, foi onde Ele foi reeditando as minhas memórias. Ele foi reeditando as minhas memórias. E isso foi me trazendo cura, transformação, renovação de mente. E é isso que nós precisamos. Você deseja isso, querido? Você deseja isso? Ele quer reeditar a sua mente para que você pare de acreditar em mentiras. E a última coisa que eu quero falar para você e orar com você a partir disso, é no versículo 18, onde diz: ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti e que penses bem sobre a minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Sabe o que eu quero falar aqui? Que a gente mostra na cara, né? Que nem a gente diz, está na cara. A gente mostra fácil o que a gente sente. Eu mesmo é uma piada. Está na minha cara que eu estou triste, que eu estou braba, que eu estou cansada. Está escrito assim, parece que tem uma faixa assim. Pense na pessoa que não consegue disfarçar. Eu sou péssima em disfarçar o que eu sinto, o que eu penso. Mas, gente, comumente, a maioria das pessoas usam muitas máscaras. Está triste, está angustiado, está amargurado, mas está. Sim ou não? Está com um sorrisão no rosto. E é verdade? Mas aqui a Bíblia está dizendo que o que a gente sente, a gente demonstra. Mas não é isso que a gente faz sempre. Geralmente a gente usa máscaras. Qual é o problema disso? Normalmente, as pessoas não têm que saber o que você está sentindo em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Só que sabe qual é o problema disso? A gente vai com a mesma máscara na presença de Deus. A gente esquece de tirar ela quando a gente vai orar. A gente se acostuma tanto a esconder o que a gente está sentindo, a esconder o que a gente está pensando, a esconder os nossos problemas só para nós. Que quando a gente chega na presença de Deus, a pessoa que pode tirar todo esse fardo emocional, a pessoa que pode tirar todo esse cansaço emocional, a gente chega na presença de Deus e a gente usa a mesma máscara, está moído aqui dentro, está morto, está clamando, mas você chega, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus não quer ouvir o seu glória a Deus, irmão. Ele não precisa que você fique bajulando Ele para depois Ele te dar alguma coisa. Ele quer o íntimo do seu coração, Ele quer a verdade. Você está triste, você está angustiado, você não precisa chegar, aleluia, glória a Deus, aleluia. 10 minutos, agora eu já posso falar, porque agora eu já bajulei. Da onde? Jesus não precisa que você fique, glória a Deus, aleluia. Tem que ser sincero, você quer falar glória a Deus, aleluia? Então fala de coração. Tudo que você for falar na presença de Deus tem que ser de coração. Tem que ser com verdade no íntimo. A Bíblia diz, Deus ama a verdade no íntimo. Deus não resiste a um coração. Deus não resiste a um coração. Não, tem que ser mais forte. Deus não resiste. Ele não resiste. O ponto fraco de Deus é um coração. Então, amados, para de usar essa máscara. Se você acha importante e necessário usar isso para as pessoas, isso é uma decisão sua, não tem problema. Isso é algo social, compreensível. Mas quando você chegar na presença do seu papai, não usa máscara. Chega chorando e fala, pai, está doendo, pai, eu não aguento mais. Pai, eu preciso de cura. Eu preciso de transformação, pai. Eu preciso me sentir amado de verdade. Eu preciso não só saber que eu sou amado, eu preciso sentir que eu sou amado, pai. Para de usar máscara. Feche os seus olhos por 1 minuto, só 1 minuto. Eu quero que você fique em silêncio e eu vou pedir para que o Espírito Santo nesse momento te traga uma memória onde você foi marcado e isso gerou em você baixa autoestima, complexo de inferioridade, gerou em você uma dor
e coisas que você faz que até hoje você não entende ou não consegue vencer. Ele vai soprar agora sobre a sua memória. Espírito Santo, sopra uma memória que eles foram marcados e que talvez hoje ainda esteja gerando bloqueios. Que talvez hoje ainda esteja gerando tristeza, que eles não sabem de onde vem. Que hoje ainda está gerando insegurança, sentimento de incapacidade, que eles não vão conseguir, Pai. Sopra a memória, o lugar, o momento em que foi marcado. É na busca por Deus, que é o próprio amor. A Bíblia diz que Deus é amor, Ele é o próprio amor. Que as suas feridas vão ser trocadas por cura, que as suas vestes sujas vão ser trocadas por vestes limpas. É nessa busca, como eu disse, naquela chave do versículo 11. Quando você entregar, mesmo antes de receber, você entregar todo esse sentimento ruim dentro de você, então você vai receber aquilo que você precisa, e Deus sabe mais do que você o que você precisa. Você não precisa pedir o que você precisa entregar o que você não quer dentro de você.